Oiê, todo mundo bem? Bom, bem-vindos! Vocês estão começando aqui comigo o projeto Agatha Christie. Hoje a gente vai começar sobre o primeiro livro dessa autora maravilhosa, que é O Misterioso Caso Styles. Mas não se preocupe, porque aqui não vai rolar spoiler. Vamos para alguns detalhes do livro. Ele foi escrito em 1917, mas foi publicado somente em 1919, 1920, depois que ela teve um pouco de dificuldade de achar alguns editores para isso. Mas depois dessa publicação fez tanto sucesso que o editor encomendou com ela mais 5 livros que a gente também vai acompanhar aqui no canal. Essa minha edição é da Best Blossom. Ela tem 191 páginas, divididas em 13 capítulos, com a tradução do A.B. Pinheiro de Lemos. Bom, o livro começa com a informação de que os fatos serão narrados pelo Sr. Hastings, a pedido da família, que vivenciou o misterioso caso de Styles. O primeiro capítulo do livro é uma espécie de apresentação dos personagens. Algumas pessoas do inbox ali no Instagram que disseram que estavam acompanhando aqui o projeto me contaram que ficaram um pouquinho confusas, tiveram que anotar, mesmo assim deu um pouquinho de confusão. Algumas outras tiveram que reler o primeiro capítulo, então é importante entender quem é quem ali e qual a função, como eles foram parar naquela casa, naquela circunstância, para os capítulos seguintes poderem começar a fazer sentido realmente. Tudo começa quando o Sr. Hastings, voltando da frente de batalha com ferimentos graves, acaba ocasionalmente encontrando John Cavendish, que é um querido amigo que ele não via há muito tempo. Nesse primeiro diálogo conhecemos Emily Inglethorpe, a quem John chama de mãe, mas que na verdade é a madrasta. Ela se casou com o pai dele, que faleceu já há muito tempo. Emily possui uma personalidade autoritária, mas ela é conhecida por fazer bailes beneficentes, por cuidar de pessoas com necessidades. Casa-se com Alfred Inglethorpe, tornando-se então a senhora Inglethorpe. Do primeiro casamento, o Sr. Cavendish deixou o filho mais novo, Lawrence, que chegou a cursar a faculdade de medicina, mas por problemas de saúde acabou largando e tendo envolvimento com literatura, mas sem nenhum futuro. E também John Cavendish, o filho mais velho, que fez faculdade de Direito, mas acabou se acomodando como proprietário rural. Ele se casa então com Mary Cavendish. Como ambos dependem financeiramente da madrasta, eles permanecem morando em Styles. O novo marido da senhora Inglethorpe, Alfred Inglethorpe, é 20 anos mais novo do que ela e ele alega ser parente da Evelyn Howard, que é uma espécie de dama de companhia da senhora Inglethorpe. Cynthia é a protegida da senhora Inglethorpe. Ela é filha de uma amiga que acabou ficando órfã e ela trabalha na farmácia do Hospital da Cruz Vermelha. Já no primeiro capítulo, há um desentendimento entre Eve e Emily Inglethorpe por causa de Alfred Cade. Na discussão, Eve, preocupada, alegava que Alfred casou-se apenas por dinheiro, que estava interessado na esposa de um fazendeiro e que na primeira oportunidade ele a mataria, se tivesse a certeza que ficaria com o dinheiro. E a consequência dessa discussão é a partida de Eve Howard de Styles. Mas, nos preparativos dessa partida, Eve consegue ter um momento ali em particular com Hastings, pedindo que ele tome conta da senhora Emily Inglethorpe, porque todos na casa, de uma forma ou de outra, querem o dinheiro dela. Durante a despedida de Eve, um homem se aproxima da casa, que logo é recebido por Mary Cavendish. Esse homem se chama Dr. Bauerstein. Ele está repousando de um colapso nervoso que teve. Ele é um médico e um grande especialista em venenos. Aqui já percebemos uma leve admiração e até uma pontada de ciúme do narrador, Sr. Hastings, por Mary Cavendish. 2 dias depois, o Sr. Hastings recebe uma carta de Eve Howard dizendo que estava trabalhando no hospital a 25 quilômetros dali, de Styles, e que, por favor, ele a avisasse caso a senhora Emily Inglethorpe quisesse se reconciliar com ela. Caía a madrugada na casa de campo de Styles, quando os moradores começaram a ouvir barulhos estranhos vindos do quarto da matriarca, a senhora Emily Inglethorpe. Tive a impressão de que a noite já ia bem alta quando fui acordado por Lawrence Cavendish. Ele tinha uma vela na mão
e seu rosto conturbado fez-me compreender imediatamente que acontecera algo muito grave. O que houve? Indaguei, sentando-me na cama e tentando clarear os pensamentos. Receamos que mamãe esteja muito doente. Ela parece estar tendo um ataque, mas infelizmente a porta do quarto está trancada. Saltei da cama, vesti um chambre e segui Lawrence pelo corredor, e depois pela galeria até a ala direita da casa. John sacudiu de forma violenta a maçaneta da porta do quarto da Sra. Englethorpe em vão. Estava evidentemente trancada. Teremos de arrombar a porta, mas não será fácil. Tentamos juntos, mas por fim acabou cedendo, abrindo-se em um estrondo. Entramos no quarto cambaleando, Lawrence ainda empunhando a vela. A Sra. Englethorpe estava deitada na cama, o corpo sacudido por violentas convulsões, durante uma das quais ela devia ter derrubado a mesinha ao lado da cama. No momento em que entramos, contudo, as pernas dela se relaxaram e o corpo repousou sobre os travesseiros. A violência do ataque da Sra. Englethorpe parecia estar passando. Ela conseguiu balbuciar algumas palavras aos arrancos. Estou melhor agora. Foi de repente, estupidez da minha parte trancar-me assim. Um grito estrangulado, partindo da cama, fez-me estremecer. A dor novamente acometia a pobre Sra. Englethorpe. As convulsões eram de uma violência terrível. A confusão se instalou no quarto. Uma convulsão final levantou da cama a Sra. Englethorpe. Por um momento ela pareceu ficar apoiada somente na cabeça e nos calcanhares, o corpo arqueado de maneira extraordinária. Mary e John tentaram em vão fazer engolir mais um pouco de conhaque. O tempo ia passando. Novamente o corpo arqueou-se daquela maneira estranha. Nesse momento, Dr. Baldwin entrou no quarto, parou por um instante, olhou para o corpo estendido na cama. A Sra. Englethorpe balbuciou em sua voz estrangulada, com os olhos fixos no médico. Alfred, Alfred. E depois ela recostou-se novamente nos travesseiros e ficou imóvel. Vamos parar um pouco, respirar, fazer uma retrospectiva dos principais personagens desse livro, para a gente poder entender e a partir daí fazer sentido. Vamos lá? Senhora Englethorpe. Ela chegou na mansão Styles através do casamento com o Sr. Cavendish, que era pai de Lawrence e John. Com a morte do Sr. Cavendish, Emily assume Styles. Posteriormente, casa-se com Alfred Englethorpe, tornando assim, então, a Sra. Englethorpe. Não confundam com Mary Cavendish. Alfred Englethorpe, 20 anos mais novo do que Emily, alega ser parente de Evelyn Howard e acaba por vir a se casar com Emily, tornando-a Emily Englethorpe. John Cavendish é o irmão então mais velho, casado com Mary Cavendish, e seu irmão mais novo, Lawrence. Temos também a Cynthia, que é uma protegida de Emily Englethorpe. Temos Evelyn Howard, que é a dama de companhia, que é ali o pau para toda obra. Dr. Baldwin, um médico que acaba sendo amigo de Mary Cavendish. E o Sr. Hastings, que é o narrador. Para não nos confundir, o Sr. Hastings, na sua narração, deixa aí um mapa de como é a parte de cima da casa. É a disposição dos quartos, dos banheiros, o corredor, a ala principal, para a gente ter uma ideia de onde cada um está, onde cada um dorme, e que ele faz questão de dizer que não tem ligação direta nenhuma na ala onde ficam os empregados. Muito bem, agora que sabemos quem são os personagens e as ligações que cada um tinha com a vítima, e acompanhamos a fatídica noite da morte da matriarca, vamos colocar todas essas informações em ordem, vamos organizar. Mas como? E, para desvendar esse mistério, Hastings convoca Hercule Poirot. Sim, esse é o primeiro livro da Agatha Christie, que traz também primeira participação do querido Poirot. Em seguida, eles vão para Styles, colher mais informações e fazer uma espécie de reconstituição de todos os acontecimentos. E é no quarto da vítima que Poirot faz um resumo de tudo que é encontrado. Ao longo da narração, Poirot vai decidindo o que quer que os outros saibam ou não daquilo que ele vai descobrindo. Inclusive Hastings, que é o mais próximo e quem acompanha mais de perto toda a investigação. Ele é uma espécie de auxiliar e também não deixa de ser uma representação de nós, leitores, porque muitas vezes eu me senti perdidíssima como o próprio Hastings. Mas deixa eu te lembrar como tudo isso começou. Meu primeiro vídeo aqui desse projeto, a apresentação, eu vou contando um pouco da vida da Agatha Christie, tem muita coisa maravilhosa lá, inclusive por que ela começou a escrever, você sabe?
Na verdade, foi por uma espécie de disputa. A irmã mais velha de Agatha disse que ela não tinha capacidade de escrever um romance policial. Eu ia dizer um bom romance policial, mas por si só, ela não ia conseguir escrever o romance policial. Não só ela escreveu, como foi um dos melhores escritos até então. E a partir desse primeiro, a editora gostou tanto que encomendou mais 4 livros com ela, que a gente também vai resenhar aqui no canal. Sem falar que Agatha, na Primeira Guerra Mundial, participou de hospital, trabalhando na farmácia também, aprendendo muita coisa que ela acabou utilizando nesse primeiro livro e também em vários outros. O modo como a Agatha dá importância a todos os personagens em momentos oportunos, fazendo o leitor suspeitar de cada um por motivos diferentes e às vezes tem fundamento e outras vezes não tem, aguça ainda mais a nossa curiosidade. E depois de tantas reviravoltas, tem audiência, você vai acompanhando a imprensa, aí eles colocam uma pessoa como culpado e fazem toda uma análise, tem várias testemunhas, não essa pessoa, e colocam outra, começa a investigar, e aí porra vai falando, mas tem o futuro de uma mulher está em jogo, e você fica, de quem que ele está falando? E aí você vai para suas anotações. Eu fiz anotações, vocês fizeram anotações? Voltei para as minhas anotações tentando entender. Mas a melhor parte, pelo menos para mim, o clímax, quando o Poirot pega todos os personagens, faz eles sentarem bonitinhos na sala e vai destrinchando tudo, detalhe por detalhe. O que ele encontrou, quando ele encontrou, que isso fez levar uma pessoa a ter tal consequência e levar a outra porque essa pessoa pensou. Ele vai fazendo uma espécie de colcha, sabe? Cada retalho é uma informação, ele vai encaixando. E você pode até ter sacado alguma coisa, mas absolutamente você não deve ter pego todas as informações que ele foi largando ao longo do livro e foi encaixando, fazendo ali uma coxa de retalhos. Como a explicação na sala, no clima, assim, de todo mundo, não é suficiente. Em um momento particular, Hastings faz mais perguntas que é justamente as que a gente queria fazer diretamente pro Poirot. Aí vou te contar, viu? Poirot esfregou na cara dele coisas que ele achava que Hastings teria percebido, conseguiria perceber se fosse um pouco mais astuto, acreditar um pouco menos nas pessoas. Inclusive, ao longo do texto, a gente vai lendo frases que o Poirot vai colocando. O culpado é sempre parente de alguém, é sempre amigo de alguém. A gente não pode misturar as emoções. Os fatos se encaixarem demais, facilmente tem algo muito errado. Sabe, mesmo para uma obra de estreia, Agatha já apresenta assim, um livro completamente maduro, uma história bem arquitetada, com reviravoltas surpreendentes, tem todo um caminho desenrolado certinho, na ordem certa. É um verdadeiro quebra-cabeças, que se você fizer a observação, fizer a anotação, vai se encaixar e, incrivelmente, para alguém sem experiência literária como ela, naquela época, naquele primeiro livro, tudo se encaixou perfeitamente. Eu pesquisei para fazer o vídeo de apresentação da Agatha e me apaixonei por ela, pela história de vida dela, de como ela pegou os acontecimentos e transformou em livros de qualidade. Eu tive acesso a esse primeiro livro dela para me encantar ainda. Toda a teoria do que eu tinha lido sobre a vida dela ficou muito claro, na perfeição de como ela escreveu. Sério, eu tirei chapéu para esse primeiro livro, foi instigante, ele não é tão grande, eu não conseguia largar esse livro, fui anotando, fui fazendo suposições, não consegui desvendar o mistério e saber quem foi que assassinou Emily Inglethorpe. Mas tudo bem, porque esse é apenas o primeiro. Você desvendou o mistério? Deixa aqui nos comentários porque eu quero muito saber, por favor, hein? E eu mal posso esperar para começar a leitura do segundo livro dela. Aqui nós vamos ler todos os livros em ordem cronológica. E o segundo livro dela é Assassinato no Campo de Golfe, lançado em 1923. Aqui no canal conversamos sobre os livros da Agatha Christie, sempre na primeira quinta-feira do mês. Então, conversaremos sobre o Assassinato no Campo de Golfe no dia 4 de novembro e eu espero você lá. Se você leu esse primeiro livro, já fica aqui comigo, já pega o segundo, já começa a se organizar para encontrar comigo no próximo vídeo. Se você não leu, acredite, esse livro é curtinho, dá para você ler aí em uma semana tranquilamente. Então eu encontro você aqui no canal no dia 4 de novembro. Obrigada a todos e até lá!